Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Meu nome é Marco. Antes de mais nada, você que gosta desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado de novos vídeos e o canal ser fortalecido. Hoje nós vamos estar falando sobre a supremacia da palavra. Está em 2 Pedro. Vou estar lendo do capítulo 1, versículo 16 ao 21. 2 Pedro 1, 16. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunha ocular da sua majestade. Você vê aqui que é Pedro falando, né? Ele está falando o quê? Ele está falando quando ele estava lá no Monte da Transfiguração. E ele está falando aqui da primeira vinda. Não é da segunda vinda que nós estamos esperando. É da primeira vinda quando ele esteve aqui na terra. E versículo 17 diz assim: ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Quem? Quem recebeu honra e glória? Jesus. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou. Aqui, ó. Suprema. Né? É o título de hoje. Supremacia da palavra. O que é supremo? Suprema é mais alta, né? Suprema é a última instância, como diz no tribunal. Não tem mais recurso. Depois da Suprema não existe mais nada. Então quem declarou foi Deus, do céu. Este é o meu filho amado em quem me regozijo. Aqui ele não está falando do batismo, quando ele foi ser batizado por João Batista. Porque lá ele também falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? Mas não é dele que está falando, porque Pedro não estava lá. No caso, é Mateus 3,17. Aqui ele está falando de outra coisa. Ele está falando que, ora, versículo 18, ora, nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu. Então, ele não estava no batismo. Ele estava na transfiguração. Então, ele está falando da transfiguração. Quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha aqui. No Monte Santo. É Mateus 17,5. Mateus 17,5. Mateus 17,5. Mateus 17,5. Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Mateus 17,5. Então ele está no mundo da transfiguração. Ele foi testemunha. Como que ele pode negar que ele escutou a voz de Deus? Olha o perigo dele negar uma coisa dessa. Sendo assim, versículo 19, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Quer dizer, é inegável, né? Para ele ali naquele momento, não tinha saída. Ouviu Deus falar. Já pensou a pessoa ouvir Deus falar e falar que é mentira, que não acreditou? Aí é demais, né? Mas ele está falando aqui, ó, a palavra dos profetas. Quer dizer, olha só, que é importante. A palavra dos profetas. Quer dizer, não é o profeta, é a palavra. A palavra, o profeta é só um veículo de condução, para que a palavra chegue no teu ouvido. Mas o profeta não é importante. O irmão Marco, quem é o irmão Marco? O irmão Marco não é nada. O que importa é a palavra. E fazer muito bem e prestar atenção. É prestar atenção na palavra. Não importa quem está pregando. Importa é a palavra. Prestar atenção a ela quem é a palavra. Como uma candeia que brilha nas trevas. A candeia é o quê? É uma luz, né? Uma luz na escuridão. Porque se está na escuridão, você não enxerga nada, não vê nada. E se não for iluminado, você não vai saber nem onde você está. Muitas pessoas estão na escuridão e não sabem. E precisa de uma luz. A luz que quer? É uma luz, é a revelação. De onde você está, o que está ao seu redor, você precisa de uma luz. A luz é o quê? A palavra. Até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça nos vossos corações. O que é para nascer nos teus corações? Jesus. Eu estou falando, a palavra entra no teu ouvido, Jesus entra no teu coração e toma conta do teu corpo. É simples assim. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Está vendo? Não é nenhuma. Olha aqui, ó. Nenhuma da profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Quer dizer, o profeta. Não é o profeta. É a palavra. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Aqui, ó. Não foi. Então quem foi? Se não foi, vamos ver aqui, está explicando. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens santos, o que é homens santos? Homens que se dedicaram
aprender, entender para poder passar para frente. É isso aqui, homem santo, porque não existe homem santo, nem vai existir. O santo só foi Jesus. Então, falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Você sabe que a Bíblia é escrita por homens, mas quem ditou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, através dos homens santos que se dedicaram, eles escreveram o que Deus falou. Então, a Bíblia é um livro espiritual. Foi o Espírito Santo que deu a eles entendimento dessa palavra, para poder escrever e ela passar anos e anos, séculos e décadas, e chegar até hoje nas nossas mãos. Então, o que é importante é a palavra. Supremacia da palavra é o título de hoje. Então, tenha curiosidade de conhecer a palavra. E não vai engolindo qualquer coisa. Se você escutar alguma coisa da palavra, investiga para saber se foi o profeta que inventou ou se isso aí é verdade que está escrito na palavra. É isso que eu quero passar no dia de hoje. Até uma próxima oportunidade.